momentos mais esperados pelas mães é a amamentação. Aquela imagem de mãe e bebê num momento sublime é sonhada por todas as mulheres durante a gestação. Algumas vezes, mãe e bebê têm dificuldades que parecem tornar esse sonho impossível de se realizar. Porém, uma pequena ajuda pode conseguir mudar tudo isso. Sabe como? Descubra agora! Você conhece o Banco de Leite Humano de Rio Preto? Hoje, o Você Conhece vai mostrar passo a passo como funciona o Banco de Leite Humano de Rio Preto. E quem vai nos contar tudo é a gerente Silvana Alves. Silvana, quando a mãe chega aqui, qual é o primeiro passo? Ela tem que agendar, ela pode aparecer, como funciona? E nós funcionamos com agenda aberta, mas preferencialmente a gente pede que se a mãe puder fazer um contato telefônico, fica mais confortável, porque a gente faz um atendimento com hora marcada. Mas se não tiver condições, a gente vai atender da mesma forma, tá? E quando a mãe chega aqui, qual é o primeiro passo? A mãe vai passar por um cadastro, como todo serviço de saúde, ela precisa ter documentos, tanto dela quanto do bebê, documentos de identificação, o RG, o CPF, a certidão de nascimento da criança ou a declaração de nascido vivo. Ela passa por um atendimento na recepção e ela é cadastrada. Após esse cadastro, ela é encaminhada para a enfermagem, que vai atendê-la e ver qual é a necessidade. O banco de leite tanto faz o atendimento na dificuldade dessa mãe em estabelecer ou manter o aleitamento materno, na dificuldade de fazer o desmame, que é quando ela decide que ela vai parar de amamentar e ela pode ter alguma dificuldade para isso. Então a gente atende na dificuldade da manutenção do aleitamento materno quanto no desmame. Depois de passar pela recepção, as mães se trocam e vêm para essa sala, que é chamada sala de ordenha, onde elas vão aprender a tirar o leite e amamentar os bebês. Aqui elas começam a ser atendidas pela equipe multidisciplinar do Banco de Leite. A Renê Matar é enfermeira e vai contar um pouquinho sobre como é o trabalho das enfermeiras nessa fase do atendimento. Cada mãe a gente vai avaliar, né? Mas pelo menos se ela vem um dia, a maioria a gente pede um retorno. Então, pelo menos 2 dias elas vêm. Mas tem mãe que a gente acompanha por uma semana, tem mãe que tem mastite, então elas vêm mesmo alguns dias, né? Mas aí cada mãe a gente vai avaliar. E as mães acabam se tornando doadoras depois? Sim, a maioria, graças a Deus. Mas primeiro o foco é o bebê dela, né? E depois que tiver tudo em ordem com o bebê dela, aí elas se tornam doadoras. A equipe multidisciplinar do Banco de Leite conta também com uma fonoaudióloga, uma pediatra e uma psicóloga, que auxiliam mãe e bebê nesse momento de aprendizado. Então, a fono tem o papel primordial de estimular essa sucção nutritiva do bebê, colocar o bebê na mama para tentar fazer a pega correta. Então, a gente orienta as questões principalmente da pega, como é que esse bebê está pegando no seio materno, se está correto ou não, porque isso pode desencadear fissuras e problemas no mamilo dessa mãe. Então, toda essa estimulação e esse incentivo ao aleitamento materno faz com que a mãe tenha sucesso e consiga amamentar adequadamente esse bebê. E quais são as maiores dúvidas da mãe envolvendo esse setor? Eu acho que a principal dúvida é quando a mama enche muito, como fazer isso para ordenhar, como a gente consegue fazer isso e com relação à pega principalmente. E tira essas dúvidas com relação ao aleitamento e se já introduziu algum bico, se já ofertou esse leite em mamadeira, algum outro tipo de leite que não seja o leite materno, a gente tira todas as dúvidas, avalia como o bebê está sugando e faz a orientação depois dessa avaliação.
Bom, um dos grandes mitos das mães, né, que vem ao banco de leite é em relação ao ganho de peso desse bebê e ao crescimento desse bebê. É muito comum crianças que estão assim, demoram um pouco para ganhar peso, isso é normal acontecer. Todo bebê nasce com uma reserva, ele perde até 10% do peso de nascimento e depois ele começa a ganhar peso, mas ele cresce desde o nascimento. Então a gente mostra os lados positivos e garante à mãe que tudo aquilo outro que está acontecendo, muitas vezes um bebê que demora um pouco mais para ganhar peso, faz parte de um quadro normal e esperado. Durante o acompanhamento no banco de leite, não é apenas a mãe que recebe auxílio. O trabalho da psicóloga, por exemplo, é realizado em conjunto com toda a família. Eu acho que é importante dizer que a gente não atende só a mãe, a gente atende a família também, né? Porque assim, a gestação, hoje a gente sabe que é familiar. Uma das maiores dificuldades e fantasias, assim, será que eu vou dar conta, né? E muitas vezes elas tinham se idealizado enquanto mães, e na hora da vivência ali, né, do cotidiano, elas percebem que não é bem como elas tinham idealizado, né? Assim como o bebê também. Tem algumas mães que têm dificuldade para reconhecer o seu próprio bebê, porque elas também tinham imaginado um bebê e que é diferente muitas vezes do bebezinho real que nasce. Então elas têm um pouco de dificuldade também de reconhecer esse bebê, né, se adaptar a essa nova função. Né? Muitas vezes ela está com dores também do parto. Tem uma série de questões aí que torna o pós-parto uma situação bem especial. De 50% a 70% das mães podem nascer com o que a gente fala baby blues, é um termo norte-americano, né? Blues, daquela música Down. Então muitas mães, nesse período de adaptação, elas se envolvem no baby blues, que é uma depressão muito leve. Com 20 dias, essa sensação, que é essa flutuação de humor, uma irritabilidade maior, choro constante, some, né? Só com apoio, com acolhimento, com a confiança que ela vai adquirindo, com a acomodação hormonal, isso desaparece. Quando isso perdura, a gente pode pensar numa depressão. Então, o psicólogo, nesse momento, talvez tenha maior facilidade para detectar realmente se isso é um baby blues ou se isso vai se tornar uma depressão. E já começa o atendimento. Então, eu também faço um atendimento aqui para essas mães, né? E às vezes atendo o casal, às vezes a família e às vezes só a mãe no consultório. E a gente pode aprofundar um pouco mais essas ansiedades, né? E essas dificuldades que às vezes tem a ver com a história de vida delas, né? Com os recursos internos que ela tem, com a própria dinâmica. Cada um é um, né? E nós encontramos aqui a Thelma Cristina Garcia. Ela é mãe da pequena Eloá, que só tem 20 dias e faz 2 semanas que ela está tendo acompanhamento aqui no banco de leite. Thelma, por que você procurou o banco de leite? Eu procurei o banco de leite porque estava com problemas, né, com rachaduras no seio, tive mastite também, uma febre, por causa de acúmulo de leite. Vim aqui e procurei a ajuda delas para elas poderem tirar um pouco, para me aliviar, que eu não sabia como fazer. E como que foi esse acolhimento? Como foi esse atendimento? Nossa, foi ótimo o atendimento delas, fiquei super satisfeita, elas atendem muito bem, agendam os horários para a gente. Gostei muito, estou bem satisfeita com o atendimento delas. E pretende se tornar uma doadora? Tenho vontade, se der certo, com certeza. O Você Conhece vai para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer o processo pelo qual o leite passa até chegar aos bebês. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias.
O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. A democracia e milhões de brasileiros agradecem. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá. Meu nome é Cláudio Mairovich, trabalho no Ministério da Saúde. Nós estamos atualmente lidando com uma situação nova no Brasil que não aconteceu em nenhuma outra parte do mundo até este momento, que foi o aumento do nascimento de crianças com uma malformação chamada microcefalia, que significa que o cérebro tem um tamanho menor do que o esperado para aquela criança com aquela idade gestacional. Depois de alguns estudos, nós identificamos que essa microcefalia está associada a uma infecção por um vírus novo que circulou no país e ainda está presente, que é o vírus Zika. A identificação da microcefalia baseia-se na medição do tamanho da cabeça do bebê. Então, habitualmente isso é feito após cada nascimento e já existe uma classificação que é adotada internacionalmente em que bebês com menos de 32 centímetros de perímetro da cabeça, da medida ao redor da cabeça, são suspeitos de terem microcefalia. Essa identificação, ela carece de outros exames para a confirmação. Então, atualmente, todas as crianças que nascem com um perímetro cefálico menor do que 32 centímetros passam por exames, por análises, para que possam ser classificadas como tendo ou não microcefalia. No início, quando começamos a ver os primeiros casos, nós utilizamos uma medida um pouco maior, para que não deixássemos escapar nenhum caso. Depois de aprendermos um pouco com essa situação, passamos a utilizar a medida padronizada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 32 centímetros. O Você Conhece está de volta e hoje nós estamos conhecendo o Banco de Leite Humano de Rio Preto. Enquanto as mães passam por todo esse atendimento que a gente já viu, uma outra equipe de profissionais cuida do leite para que ele fique prontinho para quando os bebês precisarem. Silvana, como é esse processo de pasteurização? O processo de pasteurização inicia no momento que a gente entrega o frasco para essa mãe, que é um frasco de vidro com tampa plástica, para que ela possa coletar esse leite nas melhores condições sanitárias possível. Depois que esse leite é coletado pela mãe, é transportado até o BLH, ele vai entrar dentro do que a gente chama de processo de pasteurização, onde a gente monta ciclos com o leite que foi coletado e inicia o processo. Nós vamos iniciar o processo pelo descongelamento desse leite. Esse é um banho de descongelamento, onde a temperatura é controlada para que esse processo ocorra num tempo programado, sem perda da qualidade desse leite. Depois que esse leite é descongelado, nós vamos para essa bancada, onde é feita a transferência do leite do frasco que estava na casa da mãe ou do frasco que foi utilizado pelo hospital. Ele vai passar por um frasco também esterilizado, onde todos os volumes de leite, a gente iguala esse frasco com o mesmo volume. Depois que é feito todo esse processo
é coletado uma amostra para controle de gordura e caloria, é feito retirada uma amostra para controle de acidez do leite e só depois desses processos, quando o leite está todo reenvasado, todo transferido para os frascos próprios, eles vão passar pelo banho de pasteurização. Esse equipamento vai ser utilizado para pasteurizar o leite, que é um processo que ocorre durante 30 minutos, onde a temperatura é controlada a cada 5 minutos, o frasco é homogeneizado pelo próprio equipamento para que o calor penetre em todo o frasco igualmente, nos frascos e em todo o conteúdo desse leite. Após esses 30 minutos, ele vai passar para esse outro banho, onde é feito o resfriamento. Enquanto no processo de pasteurização ele estava numa temperatura de 62,5 graus por 30 minutos, ele vai vir para esse banho para ser resfriado a 5 graus no menor tempo possível. Para isso a gente conta com uma máquina de gelo que facilita o processo dessa troca de calor para que seja feito no menor tempo possível a chegar a esses 5 graus. Depois desse processo, o leite vai passar por uma outra sala, tá? Onde a gente vai coletar uma cultura microbiológica desse leite. Nós vamos vir para esse equipamento, que é uma capela de fluxo laminar, que ela faz o contrafluxo, ela traz o vento de trás para frente, impedindo que esteja algum tipo de contaminação nessa amostra, porque nós pasteurizamos o leite e ele estava no sistema fechado, frasco de vidro, o tampa plástico. Nós vamos ter que abrir esse frasco novamente e coletar uma amostra de 4 ml para fazer a cultura microbiológica. Esse é o processo final e certificação se o nosso processo foi válido ou não. Então nós coletamos na capela essas 4 ml de amostra e esse material enviado para o Adolfo Lutz. E só depois desse processo é que ele vai ser identificado e pode ser encaminhado para uso hospitalar. E durante a pasteurização, o acesso à sala é restrito, né? Vamos explicar para o pessoal que hoje a gente está entrando aqui porque não está tendo pasteurização de leite, certo, Silvana? Certo. Aí durante o processo, essa sala é lavada antes do processo, é feita toda a higienização das bancadas, não é permitido o fluxo de funcionários dentro da sala. Nós vamos estar utilizando gorro e máscara e avental para que todas as fases do processo sejam respeitadas as condições sanitárias desse leite. Além da coleta aqui no banco de leite em alguns hospitais da cidade, as mães também podem tirar o leite em casa e trazer até aqui. Como funciona isso, Silvana? O banco de leite ele vai estar fornecendo um recipiente, que é um frasco de vidro com tampa plástica, com uma identificação. Então, nós vamos já entregar esse frasco etiquetado com uma etiqueta autocolante para a mãe, onde está identificado o nome da doadora, a data de nascimento do bebê, o local onde foi realizada essa coleta, que no caso é domiciliar, e a gente vai pedir para a mãe que ela apenas identifique a data da primeira coleta, porque o leite ele tem um prazo de validade de 15 dias no congelador, que a gente chama de leite cru. A partir dessa data da primeira coleta, esse leite tem que chegar para a gente preferencialmente com 7 dias. Aqui no banco de leite, a gente pede que essa mãe traga aproximadamente uma vez na semana, a cada 7, 8 dias, para que a gente tenha um tempo hábil para poder processar esse leite e trabalhar nesses prazos determinados. Quem quiser mais informações sobre o serviço do Banco de Leite Humano, pode ligar para o telefone 3214 3422 ou ir pessoalmente na Avenida dos Estudantes, número 1886, ao lado do Corpo de Bombeiros. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã às 2 da tarde. O Banco de Leite atende a todos os hospitais do município. Para a gente não tem uma diferenciação se ele é convênio ou está num hospital público. A gente atende aos 4 hospitais do município. Mas a gente atende através de prescrição médica. Então, aquele bebê que já teve alta hospitalar, que já está em casa, a gente classifica ele como de menor risco. Então, e pelo estoque que nós temos, nós não conseguimos
atender a prescrições domiciliares, tá? Então a gente libera o leite para uso hospitalar em qualquer instituição que ele estiver internado. E a gente lembra também, eu gosto sempre de lembrar, que não só moradores de Rio Preto podem doar, mas moradoras da região. Os hospitais que a gente tem no município, eles atendem não só Rio Preto, mas tanto os públicos como os privados, eles atendem a região. E mães que moram fora de Rio Preto e queiram ser doadoras, ela fazendo contato telefônico com o Banco de Leite, eu vou fazer contato com esse município através da Secretaria da Saúde e viabilizar o transporte desse leite do município onde a doadora mora até o Banco de Leite. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Banco de Leite Humano de Rio Preto? Se você tem alguma curiosidade sobre algum lugar ou serviço prestado na cidade, envie sua sugestão para o e-mail jornalismo@riopreto.sp.leg.br e o Você Conhece vai tentar descobrir para você. Até a próxima semana!